E aí, galera massa do Deu a Louca na Matemática! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jefferson e na aula de hoje nós iremos dar conta do assunto mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Lembrando que este momento faz parte de uma série de aulas. Hoje nós iremos começar, mas se liguem e assistam os próximos vídeos dedicados a este assunto. Bom, na aula de hoje nós iremos discutir um pouco sobre o que são múltiplos, o que são divisores, números primos e decomposição em fatores primos. Se liga aí, pessoal, se liga no moral, não deixa a vaca miar, não deixa o gato dormir. Definição de divisor. Então a gente vai entender basicamente do que se trata um divisor. Dizemos que um número natural qualquer divide outro quando essa divisão for exata, ou seja, quando o resto da divisão for zero, beleza? Certamente você já deve ter ouvido alguma coisa igual a essa na sua vida, seja no sexto ano ou em outra série, você já ouviu falar sobre isso. Então, número divide outro quando o resto da divisão for zero. Então, trouxe dois exemplos aqui, ó. Acompanhe o mouse. 4 divide 8, pois o resto da divisão 8 dividido por 4 é zero. Não é não, gente? 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Então o resto é zero, não sobra nada. Então, neste caso, dizemos que 4 é um divisor de 8. Beleza? Tranquilo. Nesse próximo exemplo, nós temos que 3 divide 21, pois o resto da divisão 21 dividido por 3 é zero. Quanto é 21 dividido por 3? 7. 7 vezes 3, 21. O resto também é zero. Então, beleza? Dizemos que um número divide o outro quando o resto da divisão for zero. Tranquilo? Então, vamos lá. Múltiplos. Definição. Dizemos que um número natural qualquer B, essa letra B aqui pode ser qualquer número natural. Muito bem. Dizemos que esse número B natural é múltiplo de um outro número A, também natural, quando um número A divide o número B. Eita, ficou bem confuso agora, não foi, pessoal? Mas vamos ver esses dois exemplos aqui, ó. 5 divide 20. Sim, 5 divide 20, porque se eu dividir 20 por 5, a gente vai chegar à conclusão que essa divisão tem um resto zero. Então, 5 divide 20, beleza? Então, nós dizemos que 20 é múltiplo de 5. Ficou fácil, não foi? Então, ó, 7 divide 28. Se você dividir 28 por 7, o resto vai ser zero. Então, nós dizemos, se 7 divide 28, então 28 é múltiplo de 7. Beleza? Vamos para cá. 4 divide 8. Nós sabemos que isso é verdade. Então, 8 é múltiplo de 4. Beleza? 3 divide 21. Então, 21 é múltiplo de 3. Por quê? Porque 21 é divisível por 3. 20 é múltiplo de 5, porque 20 é divisível por 5. 28 é múltiplo de 7, porque 28 é divisível por 7. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Neste primeiro ponto, nós temos os múltiplos de 2, que são todos os números divisíveis por 2. Tá aqui o conjunto, né, que eu vou representar, ó, M de múltiplos, parênteses 2. Então, eu estou elencando todos os elementos que são múltiplos de 2. Beleza? Então, tá aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21... Isso aqui vai para o diabo a 4, vai para mais infinito, beleza? Do mesmo modo, nesse segundo ponto, eu estou elencando os múltiplos de 3,
que são todos os números divisíveis por 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Isso aqui vai para mais infinito. Beleza? Uma curiosidade sobre isso. Quando eu falo dos múltiplos de 2, venho aqui para a nossa tabuada do 2 e perceba que o nosso resultado, ó, 2, 4, 6, é fruto da multiplicação por 2. Não é não? Então, ó, 2 vezes 1 dá 2. E 2 é fruto de uma multiplicação. Esse resultado aqui, 2, é fruto de uma multiplicação por 2. Do mesmo modo que 4 é fruto de uma multiplicação de 2. 2 vezes 4, 2 vezes 2 dá 4. Do mesmo modo que 6 é fruto de uma multiplicação por 2. 2 vezes 3, 6. Então, generalizando, o número n, ele será um múltiplo de 2 se ele for fruto de uma multiplicação por 2. Então, tá, 2 vezes qualquer número natural k vai ser igual a n. Então, neste caso, se n for fruto de uma multiplicação por 2, a gente vai dizer que n é múltiplo de 2. Beleza? Ficou mais fácil agora de entender. Consequentemente, este número n é divisível por 2. Do mesmo modo aqui, ó, 6 dividido por 2 dá 3. Se esse 6 é divisível por 2, então ele é múltiplo de 2. Beleza? Do mesmo modo que 4 dividido por 2 é igual a 2. Como o resto da divisão foi 0, nós dizemos que 4 é múltiplo de 2. Olhando aqui para a tabuada do 3, nós iremos perceber a mesma coisa, ó, que todos esses resultados da tabuada de 3 são frutos de uma multiplicação por 3. 3, quem é 3? 3 vezes 1. Quem é 6? 3 vezes 2. Quem é 9? 3 vezes 3. Esses caras são múltiplos de 3, todos eles, ó. 3, 6, 9, n. N será múltiplo de 3 se n for fruto de uma multiplicação por 3. Ou melhor, se n, esse número qualquer, for divisível por 3. Se ele for divisível por 3, então ele vai ser um múltiplo de 3. Vamos olhar agora os múltiplos de 5. Então tá aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 30, 35 e por aí vai, certo? Esses caras que eu acabei de elencar são múltiplos de 5, porque são divisíveis por 5 e são frutos de uma multiplicação por 5. Quem é 5? 5 é 5 vezes 1. Quem é 10? 10 é 5 vezes 2. Quem é 15? É 5 3 vezes. 5 mais 5 mais 5. Beleza? Então, esses caras, ao mesmo passo que são divisíveis por 5, eles também são frutos de uma multiplicação por 5. Este cara, n, este número n, é um número natural qualquer, ele só vai ser múltiplo de 5 se ele for fruto de uma multiplicação por 5. Ou melhor, se ele for divisível por 5. Se esse número n for divisível por 5, morreu o boi. Ele é múltiplo de 5. Beleza? Então tá aqui. Outra ideia fundamental para a gente entender esse último ponto que nós iremos estudar. Decomposição em fatores primos. Para a gente entender a decomposição, nós precisamos entender o que é um número primo. Melhor lembrar, né? Então, por definição, nós temos que um número é dito primo se possui apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Então, 1 é primo, porque só pode ser dividido por ele. O número 2, ele é um número primo, porque ele possui dois divisores. Ele, o número 2 e o número 1. O número 3 também é primo, porque só tem dois divisores. O número 3 e o número 1.
Do mesmo modo, a gente vai chegar à conclusão que 5, 7, 11, 17, 23, 31, uma infinidade aqui de números, tá? Só serão divisíveis por ele e por 1, então são números primos. Então vamos lá entender o que diabo é decomposição em fatores primos. Então a decomposição, como o nome já está falando, você vai repartir um número, certo? Em fatores primos. Então trata-se de uma divisão cujos divisores são números primos. Então, você vai pegar um número e vai dividir esse número por números primos. E cada número primo desse vai ser justamente um fator primo, beleza? Eu vou decompor aqui em fatores primos o número 24. Qual é o menor primo que divide 24? Olha aqui o conjunto. Qual é o menor primo que divide 24? 2. E 24 dividido por 2 dá 12. Sim? Beleza. Vamos pensar agora qual é o menor primo que divide 12. O menor primo que divide 12. A gente percebe que tem 3. 3 divide 12. Certo? Mas ele não é o menor que divide 12. O menor primo que divide 12 ainda é 2. Então, ó, 12 dividido por 2 dá 6. Qual é o menor primo que divide 6, gente? Você poderia falar que é 3. Beleza, 3 divide 6. Só que ele não é o menor. O menor é 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3. Qual é o menor primo que divide 3? Ele mesmo, não é não? Ele mesmo. Então, 3 dividido por 3 deu 1. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Dê uma pausa no seu vídeo e tente decompor o número 30. Beleza? Bom, o menor primo que divide 30, olhando aqui para o nosso conjunto de números primos, o menor primo que divide 30 é 2. E 30 dividido por 2 é 15. Qual é o menor primo que divide 15? Olhando lá para o nosso conjunto de números primos. O menor primo. 15 é divisível por 5. Mas 5 não é o menor primo que divide 15. O menor primo que divide 15 é o número 3. E 15 dividido por 3 dá 5. Qual é o menor primo que divide 5? Ele mesmo. 5 dividido por 5 deu 1. Quando chega em 1, termina a nossa decomposição. Aí surgem duas perguntas. É possível fazer uma decomposição simultânea? Ou seja, você decompor ao mesmo tempo 2 ou 3 números? Outra pergunta que surge. E onde eu vou aplicar isso? Onde eu vou aplicar a decomposição? Beleza? Bom, então vamos lá. Nós ficamos para responder duas perguntas. A primeira, é possível fazer uma decomposição simultânea? Ou seja, decompormos vários números ao mesmo tempo? Então, sim, isso é possível. Vamos ver como é que funciona, beleza? Eu irei decompor o número 12 e o número 18 simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, a ideia é encontrar o menor primo possível que divida ambos os números, ou ao menos um, ao mesmo tempo. Então, o menor primo, se a gente observar, vai ser o 2, certo? Se ele dividir pelo menos um desses dois números aqui, então a gente pode utilizar ele. Sempre começa do menor primo para o maior. 12 dividido por 2 dá 6. 18 dividido por 2 dá 9. A ideia agora
é encontrar o menor primo possível que divida o número 6 e o número 9 simultaneamente. Beleza? O menor primo que divida esses dois números, ou ao menos um possível, é o número 2. Porque 6 é divisível por 2, mas 9 não é. Não importa. Se houver pelo menos um número que seja divisível por 2, então eu vou continuar usando o primo 2, o número primo 2. 6 dividido por 2 dá 3. E quando o número não é divisível por 2, a gente repete ele, beleza? Qual é o menor primo que divide 3 e 9, ou ao menos um deles? O menor primo, neste caso, vai ser 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Tranquilo? Qual é o menor primo que divide um desses caras aqui? 3. Porque 3 só é divisível por ele mesmo. Então, ó, quando chegou em 1, terminou, né, a decomposição do 12. 3 dividido por 3, 1 também. Então, a decomposição do 18 também concluiu. Vamos aqui para a gente memorizar bastante essa regrinha de decomposição simultânea. Qual é o menor primo que divide um desses três caras, ou os três ao mesmo tempo? 2, certo? 32 dividido por 2 dá 16. 40 dividido por 2 dá 20. 64 dividido por 2, 32. Qual é o menor primo que divide um desses caras ou eles três ao mesmo tempo? 2 ainda, beleza? 16 por 2 dá 8. 20 por 2 dá 10. 32 dividido por 2 dá 16. Qual é o menor primo que divide um desses caras ou eles três ao mesmo tempo? Ainda é o 2. 8 dividido por 2 deu 4. 10 dividido por 2 deu 5. 16 dividido por 2 deu 8. Qual é o menor primo que divide um desses caras ou três simultaneamente? 2. O menor primo que divide um desses caras, um desses números, ou os três, ou dois números, é o 2. É o número primo 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. 5 não é divisível por 2, então repete. 8 dividido por 2 vai dar 4, certo? E daí, qual é o menor primo que divide dois números ou os três simultaneamente? Ainda é o 2. 2 por 2, 2 dividido por 2 deu 1. 5 não é divisível por 2, então repete. 4 divisível por 2 deu 2. Ainda existe algum número que é divisível por 2? Sim, então dá para dividir por 2. 1 não é divisível por 2, repete. 5 também não é, repete. 2 dividido por 2 deu 1. Existe ainda a possibilidade de decompor? Sim. Ainda falta a gente decompor o número 5. 5 só é divisível por ele mesmo. Então, 5. Beleza? Porque 5 é primo. Então, ó. 1 dividido por 5 não dá, repete. 5 dividido por 5 deu 1. E 1 dividido por 5 também não dá, repete. Chegou aqui onde nós queríamos. Decompomos simultaneamente o número 32, 40 e 64. Esses fatores primos foram os divisores de 32, 40 e 64 simultaneamente. Vejamos esses outros dois exemplos aqui. Eu tenho agora que decompor simultaneamente o número 6, 8 e 12. Qual é o menor primo que divide um desses números, ou 2 ou 3, simultaneamente?
é o número primo 2, né? O primeiro fator primo e menor primo que divide esses caras é o número 2. 6 dividido por 2 deu 3. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2 deu 6. Qual é o menor primo que divide esses caras? O menor ainda continua sendo 2, certo? Eu só paro a divisão por 2 quando não houver nenhum número aqui que for divisível por 2, certo? Lembrar sempre que a ordem dos fatores primos que a gente usou para dividir os outros números sempre é do menor para o maior. Não posso quebrar essa regra. 3 dividido por 2 não dá, então repete. 4 por 2 deu 2. 6 por 2 deu 3. Ainda existe um número divisível por 2? Existe. Então, eu ainda uso o fator primo 2, beleza? 3 não é divisível por 2, repete. 2 dividido por 2 deu 1. 3 dividido por 2 não dá, repete. Qual é o próximo fator primo que divide esses caras? Como 3 é primo, o único cara que divide ele é 1 e ele mesmo. Então, 3, beleza? 3 dividido por 3 deu 1. 1 não é divisível por 3, porque 1 é primo. Então, repete ele. 3 dividido por 3 deu 1. Morreu o boi. Vamos lá para cá agora. Encontrar um fator primo que divida simultaneamente 16, 24 e 30. Qual é o menor primo que divide esses números simultaneamente? 2, não é isso? Então, 16 dividido por 2 deu 8. 24 dividido por 2 deu 12. E 30 dividido por 2 deu 15. Muito bem. Ainda existem números que são divisíveis por 2? Sim. Então, a gente continua dividindo por 2, beleza? 8 dividido por 2 deu 4. 12 dividido por 2, 6. 15 não é divisível por 2. Então, a gente repete. Existe algum número que ainda continua sendo divisível por 2? Sim. Então, a gente continua dividindo por 2. 4 dividido por 2 deu 2. 6 dividido por 2, 3. 15 dividido por 2 não dá, repete. Ainda existe algum número que é divisível por 2? Existe. O número 2 é divisível por 2. Então, a gente continua dividindo por 2. 2 dividido por 2 deu 1. 3 não é divisível por 2, repete. 15 também não é, repete. E agora, qual é o próximo fator que divide esses caras? 3, não é isso? Depois do 2, o próximo fator primo que divide, né? O número 3 e o número 15 é o número 3. O número primo 3. Então, 1 dividido por 3 não dá, então repete. 3 dividido por 3 dá 1 e 15 dividido por 3 dá 5. A gente percebe que o próximo número que divide o 5 é o número primo 5. Então, 1 não é dividido por 5, então repete. Repete aqui. 5 dividido por 5 deu 1. E morreu o boi. Então, a gente tem aqui todos os fatores primos que dividem simultaneamente o número 16, 24 e 30. Ou seja, eles são os meus fatores primos que utilizamos para decompor simultaneamente o número 16, 24 e 30. Então é isso, pessoal. A aula de hoje fica por aqui, beleza? Lembrando que esta aula 1 está dividida em duas partes. É importantíssimo que vocês assistam a parte 2 da aula 1, beleza? Então, um grande abraço do tio. Não se esqueçam de compartilhar para os colegas, deixar seu like e ativar o sininho para receber as notificações. Grande abraço e até a próxima!